Olá, vamos continuar. A imagem do celular carregou demais, certo? E o vídeo cortou. Então vamos retomar, tá certo? Eu estava falando dessa questão da vontade de poder, tá certo? Vou ver aí depois como é que a gente vai chamar, dar título a esse vídeo, certo? Mas eu falava assim, que nos seres humanos existe essa força medonha que impulsiona, de acordo com Nietzsche, né, o ser humano, tá certo? Essa força humana é uma força aí, sabe, do inconsciente, tá certo? Tá aí na mente, né? E dependendo da forma como ela é provocada a emergir, tá certo? Com que condições, né, são oferecidas, né, e estimuladas e ali, né, causando efeito para que essa a vontade então se manifeste como poder, né, nos seres humanos, né, essa força vem com tudo e que faz, né, que produz a história, tá certo? Que produz a história, né, e a história se realiza dessa maneira. Tem no filme Hitman 2, tá certo? O Agente 47-2, há uma frase de abertura que diz que a história da humanidade é definida a partir das guerras, né? Então, de certa forma, há um encontro aí de ideias, né? Nessa questão aí a, do trajeto do ser humano aí na superfície, né? Num certo momento, quando ele, sabe, se descobre não mais como sujeito ou objeto da ação dos predadores, certo? Ele não aceita mais ser presa, não é? E parte a reagir, se arma com o osso, certo? Lembrando aqui como é que foi 2001, uma Odisseia no Espaço, né? Só para ilustrar, usando aí a metáfora, né? Quando ele se arma com o osso e passa então a se defender dos predadores, tá certo? E depois essa ação contra os predadores se volta contra o próprio semelhante, e aí vem as disputas, né, as lutas, os enfrentamentos, né, a morte, tá certo? As guerras, né? E daí então começamos aí o processo de documentação desse movimento da vontade de poder, né, como fonte também das guerras, tá certo? E por isso que no filme ali o autor do texto, né, de Hitman 2, diz que a história da humanidade é definida por guerras, né, pelas guerras que o próprio ser humano cria, né? E guerras, é claro, são conflitos, são aí resistências, né, ações de matança, né, entre os próprios humanos, né? E o texto vai um pouco mais além quando diz que se a história da humanidade é definida pelas guerras, tá certo? As guerras são definidas pelos sujeitos, tá certo? Pelos elementos que lutam nessa guerra, tá certo? Aí, segundo, né, o texto de Hitman, certo? Nasceu aí um projeto em que pessoas então procuraram aperfeiçoar o ser humano para serem os melhores combatentes, né, para fazerem as guerras mais bem sucedidas, tá certo? Aí Hitman 2 dá a dica pra gente aí, né, de como os heróis são produzidos artificialmente e fatalmente se vai para dentro de laboratórios. Os laboratórios vão operar, né, geneticamente, né, os corpos humanos, vão tentar desvendar os segredos das células, tá certo? Nos tecidos, né? E assim se vai. Em Hitman 2 tem um antagonista do Agente 47 que em laboratório, certo, desenvolveram nele o próprio ali a própria defesa, certo? O colete à prova de balas, tá certo? Só que ao invés do colete em si, a própria pele do sujeito é o colete, entendeu? Então ele leva tiros, sabe? Desfalece por um momento, mas depois se recupera, tá certo? E
E assim se nasce o próprio Agente 47, é um sujeito cheio de habilidades, invencível, né, um semideus, tá certo? Claro, nós estamos falando de série de literatura, tá certo? E no Agente 47.1 essas explicações não são dadas, dizem apenas, né, que garotos são recolhidos, são treinados. Né? No Agente 47.2, né, se fala agora em laboratório na Ucrânia, certo? Ali na União Soviética, tá certo? Tentando criar o soldado universal, né, que lembra aquela série de filmes aí que também, né, cadáveres até são recuperados assim, né, para se tornarem seres sem humanidade, e essa era a ideia, né, o melhor soldado é aquele que não tem humanidade, que não tem sentimento, que não tem consciência, que não tem moral, tá certo? E então esses heróis são geneticamente modificados, né, para fazerem esse tipo aí, né? Aí se pergunta onde é que está a vontade, certo? A vontade de poder. A vontade de poder está em quem manipula, né, os soldados, tá certo? E assim como o Agente 47, né, e aquela coisa toda, tem aí uma série de filmes onde Matt Damon é o protagonista nesses filmes, certo? E faz o personagem Bourne, né? Ele fez 4 filmes, né? E um quinto, que seria o quarto, tá certo? Ele fez 3, aí veio o quarto e o quinto, certo? O quarto foi feito por Jeremy Renner e não por Matt Damon, certo? Em seguida, o Matt Damon faz o quinto que está aí já no mercado, tá certo? E o que é que se vê então? No legado Borne, né, que é com Jeremy Renner, certo? É ali dada a ideia também, né, de que laboratórios trataram, né, de modificar geneticamente os corpos daqueles que vão fazer aí esses combates no escuro, sabe? Esses combates aí, né, no silêncio, sabe? Ali na calada, né? Ali fazendo ali a inteligência, tá certo? Infiltrando, né, etc, né? E esses sujeitos, esses agentes aí são aí de um modo diferente, não perdem a na verdade, eles são tratados, são modificados geneticamente, tá certo? No filme do Renner é dito que eles tomam ali 2 substâncias, tá certo? Uma é um comprimido verde e um comprimido azul, um para modificar o próprio físico, o outro para acelerar os processos cognitivos, né? Se tornarem seres humanos assim mais efetivos, tá certo? Nos filmes de Matt Damon, apenas há uma queixa ali de que ele perdeu a memória, certo? E o laboratório modificou apenas a consciência dele, certo? Já no filme do Jeremy Renner, certo? O Bourne ali é um sujeito que tem consciência de si, tá certo? Mas assim, né? Reage melhor fisicamente e reage melhor cognitivamente, tá certo? Já nos filmes de 007, por exemplo, e de Missão Impossível, né, os heróis, o herói do Tom Cruise, né, o Ethan Hunt, por exemplo, né, e o 007 Bond, né, eles são seres humanos naturais, tá certo? Ali se dedicam apenas a fazer ali, né, os condicionamentos físicos, tanto que no último 007, tá certo? Ali, sabe? O corpo envelheceu. O corpo de 007 envelheceu, já não responde mais, assim como também as chefias, M, por exemplo, né, que é a imediata dele ali, né, já também envelheceu, entendeu? É substituída. E o próprio 007, o corpo perdeu, sabe? Como diz um garoto que eu conheço aí, sabe? A obsolescência programada atingiu o corpo, sabe? Eles não fizeram ali modificações genéticas e o 007 é obrigado a se aposentar e surge aí, inclusive, uma 007 mulher, tá certo? Mas assim, em tudo isso aí, o que se quer? O que se quer é trabalhar o corpo, trabalhar a mente, tá certo? Nessas modificações genéticas aí, a vontade de poder passa a ser dos dirigentes, dos chefes, desses seres aí transformados, tá certo? E
E dessa forma se vai desenvolvendo, né, essas noções aí, entendeu? Então é isso, eu estou aqui completando, portanto, o primeiro vídeo, tá certo? Eu não sei como vou chamar, vou intitular, né, esse vídeo aí, tá certo? Vamos ver. Eu tô olhando aqui para a palavra Yojimbo, tá certo? Não sei se eu coloco o nome o título do vídeo é Yojimbo, né? Mas eu vou ver isso aí, tá certo? De tudo que se falou, que existe nos seres humanos, né? Essas forças aí, sabe? O corpo e as mentes, né? Sendo trabalhadas aí, sabe? De todas as formas, né? Ah, os processos cognitivos, comunicativos aí sendo disponibilizados, sendo aí utilizados, né, para fazer manipulações, inclusive em termos de ideologia, né? Nós vemos hoje o mundo se debatendo assim, né, para atingir certos objetivos no mundo aí da economia, por exemplo, né, os objetivos capitalistas, os objetivos aí do mercado financeiro, aquela coisa toda. Nós temos agora na Argentina a posse, por exemplo, de um político, né, que não era político, certo? Nunca era apenas, ganhou o mandato de deputado e a partir dali saltou para disputar a presidência da República, o Javier Milei, certo? Mas o cara vem carregado de ali, sabe, a cabeça dele, né, de ideologias, sabe, de ideologias reacionárias, né, querendo impor retrocessos, tá certo? Retrocessos as conquistas humanitárias que se obteve até agora, tá certo? Retrocessos à modernidade, entendeu? Aos avanços, poucos, né, que o capitalismo, certo, deixou, sabe, acontecer, deixou não, certo, promoveu combates, tá certo? E o pouco que dele se arrancou do capitalismo, né? Os poucos avanços sociais, né? E, enfim, tá certo? E assim o ser humano vai levando a coisa, tá certo? Com essas noções aí do mundo da ficção, de melhoria genética do corpo do ser humano, tá certo? Ou não, tá certo? Então é isso aí, esse é o meu canal, o meu nome é Ernest, quem fala muito da Bom Dia Cavalos e Éguas é o meu canal, tá certo? Peço que vocês aí deem aí um gostei, tá certo? Estou tentando aperfeiçoar, né, aí os conteúdos e a metodologia, a apresentação, tá certo? E vamos ver no que dá, tá bom? É isso aí, bom dia.